Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos, muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira aqui na RS Play, canal 524. Você já sabe, nosso encontro marcado sempre às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Hoje, recebendo aqui no nosso Virando o Jogo, Marcelo Caju, o Caju tricolor. Tudo bem, Caju? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Tá tudo bem, graças a Deus, né? Voltando o Campeonato Brasileiro, Caju, mas na véspera a gente precisa assistir o jogo da seleção. Só um pitaquinho de seleção para a gente não deixar, para não passar em branco, né, aqui no nosso programa. Vocês estão confiantes? Alguma luz no fim do túnel? O que dá para projetar? Pelo que briga a seleção brasileira na próxima Copa, na tua opinião? Cara, eu vou ser bem polêmico, tá? Vai. Seleção brasileira, ela vai brigar para não fazer fiasco na primeira fase da Copa do Mundo. Com essa deixa, Maurício Borba, não sei se dá para dizer boa tarde, mas seja bem-vindo mais uma vez. 2 dias consecutivos sentado nessa cadeira aí. Tu vê, né, Barbosa? Que espetáculo. Boa tarde a todo mundo que está na audiência, boa tarde, Caju. Boa tarde. Novamente, né? Que coisa, eu não sei quantas vezes isso aconteceu nos últimos meses. Nos últimos bastante meses. Vamos contemporizar assim. Mas quando tu faz a pergunta para o Caju, a primeira coisa que vem na cabeça é: pelo que a seleção brasileira vai brigar na Copa? A seleção brasileira vai brigar pela bola. Aliás, com a bola. Porque não tem nada. Não tem nada. Não adianta tu colocar o Ancelotti, que é um bom técnico, para mim é um dos melhores do mundo. O Brasil não tem material humano. O Brasil não tem material para desempenhar bom futebol. Não adianta. Não adianta aquela coisa de tu ter bons jogadores, de tu ter a brasilidade no futebol. Isso não existe mais, isso acabou. Agora é jogador criado no futebol europeu que quer jogar igual. As coisas se inverteram, né? Vamos ser honestos. Que de uns tempos para cá, aliás, antigamente os europeus queriam jogar como os jogadores brasileiros. O futebol brasileiro é o que encantava a Europa. E o jogador brasileiro ia para a Europa para quê? Para ganhar dinheiro. Agora inverteu. Agora é o brasileiro que quer jogar como europeu. Aí, não torço para a Argentina. Não gosto de brasileiro que torce para a Argentina. Mas assim, cara, a Argentina ganha uma Copa do Mundo jogando o futebol sul-americano. Existe uma diferença, né? Entre tu torcer contra a seleção brasileira e tu não acreditar na seleção brasileira. E eu vou nessa mesma linha. Torcer para outras seleções, não consigo. A questão toda, e o Maurício foi bem cirúrgico no que ele falou, e eu vou usar um termo mais popular. O Brasil antigamente produzia craques, jogadores de futebol. E hoje o Brasil, ele produz atletas. Então é bem diferente. Jogador de futebol hoje não é mais craque, ele é popstar. Então mudou radicalmente. E infelizmente a gente está vendo na Europa que está surgindo jogadores que são craques e inverteu realmente o papel. Hoje o Brasil produz atletas. Qual foi o último grande craque que o Brasil produziu? Acho que o Neymar. Neymar. E quem está falando isso aqui agora é um cara que não gosta do Neymar. Também não gosto. Eu não gosto, mas vou ser bem sincero, eu levaria de olhos fechados o Neymar para a Copa, porque ele jogando 50% do que ele joga, ele é muito melhor do que a maioria que está na seleção. E sem contar que ele decide um jogo numa jogada. Isso ilustra a carência que a gente está do futebol brasileiro. E não está aqui ninguém dizendo que o Neymar precisa estar na seleção. Não. O Neymar é o que nós temos de esperança na seleção. E mais um ponto, tu quer ver? Hoje, o time que a gente vê, que a gente está olhando assim, que o Brasil, a tendência é que o Brasil vá para a Copa do Mundo com o grupo de jogadores,
Se o Brasil estiver perdendo um jogo de 3-0, 3-1 e precisa mudar a característica do time da seleção, no ataque, o nosso técnico ele não tem peças para mudar a característica, porque ele não vai levar um centroavante que seja aquele cara fixo, um cara que é brigador, e tem que ter na seleção brasileira, tem que ter. E eu não estou falando só do Carlos Vinícius, viu? Eu estou falando que pode levar o Pedro, do Flamengo, que é aquele cara, é o centroavante nato, Fazedor camisa de gols. 9. É o cara que não tem habilidade, mas ele dominou, ele coloca a bola para dentro. Algo que a gente pode debater também é sobre o posicionamento perante adversários que chega hoje o Rafinha para mais uma Copa do Mundo. O Rafinha da última, era mais um Rafinha. Hoje o Rafinha é capitão do Barcelona. É tipo assim, os adversários vão precisar olhar diferente para ele. Agora, se nós vamos conseguir depositar toda essa responsabilidade em cima do Rafinha, Mas daí, aí já são outros 500. Aí eu vou entrar num outro detalhe. Vai. O Rafinha que os jogadores vão olhar na Copa do Mundo é o Rafinha do Barcelona ou é o Rafinha da seleção brasileira? É o Vinícius Júnior do Real Madrid. Perfeito. Ou o Vinícius Júnior da seleção brasileira? Porque os dois da seleção, eles não preocupam. É a diferença entre o vestir Agora, a camisa os dois branca... dos seus clubes são jogadores que tu tem que se preocupar muito. Eu vou um pouco mais além, tá? E, aliás, eu tenho mais uma questão em relação a isso. Os jogadores adversários vão olhar o Rafinha do Barcelona, que foi candidato a melhor do mundo, que todo mundo achou uma injustiça não ter sido eleito o melhor do mundo, ou o Rafinha que provocou os argentinos e saiu chutado da Argentina, né? Tomou 4-1 de forma vexatória para a Argentina, saiu calado e foi chutado. Qual Rafinha que vão olhar? Porque se for o segundo Rafinha, ninguém vai ter respeito pelo jogador. E uma outra questão, o Ancelotti já confirmou quem vai ser o primeiro convocado da seleção, quem é o primeiro que está garantido na Copa do Mundo. É o Danilo. Danilo, um lateral direito que não rendia mais na Europa, aí veio para o Flamengo, não ia conseguir manter uma regularidade na lateral, recuaram para a zaga e ele é reserva do Flamengo, na zaga. Porque é o Léo Ortiz e o Léo Pereira, a zaga titular do Flamengo. A zaga reserva é Danilo e Vitão. Só que tu tem um reserva do Flamengo como teu primeiro convocado, ou seja, o teu pilar não é um jogador que desequilibra tecnicamente. Claro, vamos olhar, né? Vamos lá. 2002. Quem era o primeiro convocado? Todo mundo tinha certeza. Esse cara vai estar na Copa do Mundo. Ronaldinho Gaúcho. Desequilibrava tecnicamente. Mas tu sabe que nem tu estava falando que o Rafinha que tomou uma chinelada contra a Argentina. Por que ele tomou essa chinelada? Porque não tem jogadores com personalidade na seleção brasileira. Há anos atrás, na época de Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, esses caras eles iam comprar a briga junto com o Rafinha. E ninguém comprou a briga com ele. Cara, não tem um Adriano. Não tem um Adriano Imperador na seleção brasileira. Então vocês vão concordar com aquele meu raciocínio do futebol. E é no bom sentido, pelo amor de Deus. Tá? E cuida os recortes aí, por favor. Time de futebol sem um bandido em campo, e é o bandido no bom sentido, não ganha taça, não levanta a taça, não ganha de ninguém. Tu queres um exemplo da aldeia aqui? O Renato. O Renato a vida inteira falou que todo time, desculpa a expressão, viu? Todo time, ele precisa de um maloqueiro. Mas é isso. Quando eu falo em bandido, é um maloqueiro. É o cara que provoca o adversário, é o cara que sabe fazer aquela catimba na hora certa, é o cara que sabe o momento de dar um peitaço no adversário e um peitaço no juiz.
É um cara que quando recebe uma E o falta, ele não levanta e fica esperando a mão estendida do adversário para levantar. E o Grêmio tem esse jogador hoje no time. Que tá no departamento médico no Não, momento. não. É o Carlos Vinícius. É o Pastor. Dentro de campo, cara, ele é o cara que inferniza o time adversário. Acho que o Marlon tem um pouco desse Não, perfil. o Marlon tem não raça. o Marlon é muito raçudo, vou concordar. É o cara que se doa pro time, se tiver que peitar, ele peita. Mas o Carlos Vinícius, cara, se tu começar a observar, o dia que tu for num jogo do Grêmio, Eu nunca vou, né? fica 15 minutos observando só o Carlos Vinícius. Ele inferniza o time O adversário. Carlos Vinícius tem o perfil que o Índio tinha. Não, e ele tem Por um quê? semblante Por quê? irônico que... Por que eu digo isso? Que Por que eu incomoda digo o isso? adversário, Por realmente. que eu digo isso? Porque o Índio tava marcando o cara... Dá teu chiclete aí depois. Bah, tô jogando bem, né? Bah, como é que tu tá? Vai, E cutucando o cara. Eu queria ver se na época ele pedisse pra mim, eu ia dar o chiclete pra ele. Eu queria ver se ele ia mastigar, né? E aí o Carlos Vinícius é a mesma coisa. Carlos Vinícius, claro, ele é um pouco mais espalhafatoso do que o Índio, mas é aquele negócio que o cara dá risada dele, de pegar a bola e... Tá, não vou... De fazer que... E era isso. É esse o teatro, digamos assim, do Carlos Vinícius. Só que é o cara que... É o que a gente não vê em campo. Em campo não, na TV, nas câmeras. Que é o cara que fala uma coisinha ali quando tá marcando. É o cara que na hora de estender a mão, estende a mão xingando. E por aí vai. Ele entra na mente do adversário. E falta esse tipo de jogador na seleção. Cara, a seleção brasileira é feita de bons moços. É feita de Rodrigos Caios. Posso até dar uma informação? Por favor. Carlos Vinícius e Arthur não estão fora da Copa. Ah, mas não vem sendo convocado, dificilmente Não vai estão ser uma sendo atração convocados, surpresa. mas eles estão dentro da lista. Entra na lista dos 50. Não, a lista menor de 50. Menor de 50, acho que Se é por 34, eu acho. se por acaso alguém se lesionar, eles estão com o pé na Copa. Ah, mas não teriam daqui um pouco futebol para ter uma oportunidade? Não, mas daí entra... sem ficar precisando aí morrer 15? Entra aquilo que eu falei antes. Se o nosso técnico precisar mudar o esquema de jogo, ele não vai conseguir, porque ele está levando todos da mesma característica. Os nossos atacantes não tem o cara que é o centroavante, o cara o matador, o cara que vai brigar dentro da área. E no meio de campo, me desculpe, não é querer puxar a brasa para o meu lado, do meu time. Mas o Arthur, ele é titular da seleção brasileira. É um bom jogador. Cara, o cara que tem o porte físico. O cara que tem o porte físico, que tem o volante, aqui do Brasil, que tá fugiu o nome dele agora, que perdeu a bola, que a gente sofreu o gol agora, no jogo contra a França. O Casimiro? Casimiro. O Casimiro não pode perder aquele tipo de bola com o porte físico que ele tem, velho. Cara, o Casimiro ele não pode perder, ele erra na tomada de decisão na hora pelo amor de Deus. de dar o giro, e se ele consegue o drible, ele ia perder em seguida porque o Dembélé estava em cima dele. Então, ele tomou a decisão completamente errada. Mas não vou ser hipócrita, né? Vocês sabem, meu perfil, às vezes eu largo uma corneta e tal, mas não posso ser hipócrita. Porque quando o Alan Patrick e o Vitão estavam jogando muita bola no Inter, a gente falava que se tivesse no Flamengo, no Palmeiras, com certeza, estariam na seleção. Carlos Vinícius, a mesma coisa. Se Carlos Vinícius fosse camisa 9 do Flamengo, ele ia para a Copa. Ah, claro. A visão é outra, né? Os caras vê lá em cima diferente. É muito diferente de encontrar alguém aqui no Rio Grande do Sul. Mas deixa eu aproveitar, gente, e falar sobre o Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, porque o aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com toda a tua vida financeira organizada num só lugar e na palma da tua mão. Baixa agora mesmo e abre a tua conta pelo celular. Banrisul, o Banco dos Gaúchos, baixe agora mesmo o novo aplicativo do Banrisul. Muito mais prático, mais moderno, mais intuitivo e, claro, tentando ajustar a tua vida financeira, tá bom? Fica a dica, rápido recado do Banrisul e a gente já volta com o Virando o Jogo.
Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. O nosso Virando o Jogo desta terça-feira. Antes de mais nada, eu quero fazer um convite muito especial para vocês, porque no próximo dia 11 de abril, sábado, eu vou ter a oportunidade de apresentar um belíssimo evento, e não é simplesmente trabalho, é realização de um sonho, porque ver o samba e o pagode hoje aqui no Rio Grande do Sul, no nível que está chegando, a gente tem muito a comemorar. Então, no dia 11 de abril, o Rio Grande do Sul, Canoas, está na tela para vocês, tem a oportunidade de receber um projeto que é nacional. Feijoada de Jorge, com Jorge Aragão, Marquinhos Sensação e o grupo Entre Elas. E eu vou estar por lá apresentando esse evento. Lá em Canoas, no salão, no Multiplan do Parque Shopping Canoas. Garante logo o teu ingresso antecipado e no dia 11 de abril, no sábado, a gente tem esse encontro marcado, tá bom? Feijoada, samba, diversão, alegria, tudo isso com a qualidade e com a assinatura da agência Combo e também da GR Shows, tá bom? Grande abraço para todos, obrigado pela confiança e no dia 11 de abril a gente tem esse encontro marcado, tá bom? Voltando para o que também combina com samba, com pagode, o nosso futebol. A volta do Campeonato Brasileiro, gente. Empolgados, pessimistas, preocupados? Cara, Como é que tá o Campeonato Brasileiro? Acabei de achar um... Vem cá, o paraguaio. Vem cá. Um mau caráter. Buenas. Habla aqui. E aí, mau caráter? Sou gente boa. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Barbosa, tranquilo. Cara, se eu disser que tava com saudade de ti, eu vou estar mentindo. Ó, ele já chega bagunçando, porque ele não desliga o celular, ele não... Cara, quando tu entrar no estúdio, tem que desligar o telefone. Eu sei que tu participa de algumas bagunças Cara, mas por aí, eu me mas aqui é uma bagunça organizada. Eu me assustei agora, viu? Eu achei que ele ia dar um beijo no Maurício. Não, Mas ele vai falou falar que do gosta Bruno. mais de... Ele fala que gosta mais do tom da tua barba. Eu fiquei com medo sai deles fora. assumirem alguma coisa. Você tem essa discriminação, cara? Não, capaz. Nós no Uruguai damos beijo no cara que a gente gosta. Se não dá beijo, é porque não gosta de você. Bom, por isso que eu não te dou um beijo. Se existe alguém que tá com saudade, como é que eles fazem pra matar a saudade? Aqui na programação, a partir da 1h da tarde, tu tá sempre ali com farinha. Aí, ó. Aí, ó, tocou a corneta e o telefone dele toca. Daí não dá, né? Tá, como é Ia que é? passar despercebido. Daí virou bagunça. Dá daí, né? umas duas Grenal Show com o Nando Gross e no sábado... Sábado é... Fala. RS Play Sports. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva e sem ninguém me cortar. Tu tá de sócio da emissora? Cara, eu tô tentando ver se chegou lá, né? Mas tá. Na realidade, eu não tô permitindo. na realidade, não é sócio. É o cara que é bom, ele participa em todos os programas. Não, é que, por exemplo, Não é só eu no virei 1 e meia sócio hora. investidor, eu virei sócio investidor da minha academia. Eu só pago, né? E vai tirar foto uma vez por mês. Eu vou uma vez por ano, tiro várias, já tá no Ô, celular. Barbosa, eu quero ser enxergado por craques que nem esse senhor aqui à minha esquerda, entendeu? Tá bom, mas quem te enxergou não foi ele, fui eu. Aí que tá o problema, né? fomos nós, né? Sim, mas Fomos vocês não nós, quiseram não. pagar um cachecinho para o Castelhano. Vai, ô mau caráter, vai. Tchau. Eu gosto de programa assim, cara, descontraído. Mas agora falando de coisa Não, o séria. pior é que e coisa nossa chegou aqui, na né? Não os humildade, caras já que falam cresceu as bebê, unhas. bebê. Coisa nossa daqui. Paraguai, o apelido dele na TV é Paraguai. Cara, mais uma parada FIFA. Dá pra mudar o otimismo com a dupla Grenal? Cara, eu vou falar rapidinho sobre o Inter, que é a primeira parada FIFA do Pesolano. O Inter, nos últimos anos, sempre foi prejudicado pela parada FIFA. Prejudicado não no sentido de ter jogadores convocados, mas sim que o Inter se perdia na data FIFA. Acabava
Aquilo que estava organizado acabava desorganizando durante a parada FIFA. Então, vamos ver como é que vai ser essa volta. O Inter que pega o São Paulo do Roger Machado, né? Tem o ex aí, recente. Lei do ex. Vamos ver como é que vai ser aí essa quarta-feira para depois tentar entender o que aconteceu, o que o Pesolano pensou na data FIFA. Então acho que faltou umas 2, 3 contratações nessa parada aí. Mais. 2, 3 contratações por Inter ter um time. Por Inter ter um elenco, faltou no mínimo umas 8 contratações. Esperava mais alguma contratação por parte do Grêmio quando iniciou a data FIFA e essa janela de contratações? Ou tu não chegou a criar expectativa, Caju? Não, eu até não criei expectativa por conta que no Clássico Grenal lá no Beira-Rio, quando o Grêmio foi campeão gaúcho, o presidente Odorico ele deixou bem claro, né, que não viria mais jogadores nessa janela, né? Então ali eu já fiquei, não vem mesmo, né? Quando o presidente vem e diz que não vai vir mais, e daí mais algumas outras oportunidades que ele falou, e até então o time do Grêmio, o Grêmio tem um bom time. Lógico que essa lesão do Marlon ali é uma lesão que teoricamente foi mais preocupante, né, por conta que eu, particularmente, eu vi a lesão a 20, 30 metros da minha frente, né? Eu achei que ele não voltava mais esse ano, né? A cena foi muito forte, né? E graças a Deus não foi tão grave a lesão. E já volta agora após o segundo jogo, após a Copa do Mundo, né? Ele já deve voltar, tomara que dê certo, né? E surgiu alguns nomes, né? Mas o Grêmio vai manter, e até mesmo acho que por conta da organização financeira do clube, né? Sem fazer loucuras, né? Por falar em loucuras e vida financeira, tu é a favor ou contra a volta dos eventos na Arena? E eu te pergunto sobre isso porque, cara, fazia muito tempo, ou melhor, nós nunca tínhamos visto o gramado da Arena no nível que está hoje. E essa pauta de a volta dos eventos, querendo ou não, é uma pauta que é polêmica, né? Porque muita gente defende que o gramado ele é prejudicado com esses eventos, né? Por mais que se tenha hoje em dia muita estrutura e vivi 30 anos nessa e sei um pouquinho, mas claro, é colocado um tablado, mas cara, tu bota um tablado, daí bota 30 mil pessoas, que diferença faz o tablado? Nada, entendeu? O que tu acha? Tu é a favor, tu respeita, porque a gente sabe que a vida financeira do clube ela precisa andar, né? A gente tem que analisar alguns fatores, né? Em primeiro lugar, a experiência que nós temos com shows, eventos dentro da arena, não são bons porque destruía o gramado, né? Mas a gente também tem que ser realista que o gramado nunca foi bem cuidado, né? Não existia investimento. Não tinha investimento. Tudo era caro, tá? E desde que o Grêmio assumiu a gestão, desde a época que o Marcelo comprou a arena e antes de passar para o Grêmio, já começou a ter investimentos. Eu até peço perdão para o torcedor, para o pessoal que está nos assistindo, mas aquela iluminação artificial, que eu não me lembro o nome correto, que o Grêmio utilizava, antes ele eram 3. Agora aumentou para, acho que para 12, se eu não me engano. Então, o que ocorre? Teve investimentos, a iluminação artificial, ela não é ligada 1 ou 2 vezes na semana, ela é ligada todos os dias. Quando o Marcelo adquiriu, estava na administração da arena, a iluminação artificial ela ficou 30 dias, quase 40 dias ligadas direto, tá? Com investimento. Grow light. Com investimentos no gramado. Hoje, a grama da arena é uma grama mais resistente.
o torcedor entender, hoje o Grêmio tem aquele gramado ali da Arena e mais um outro gramado reserva numa fazenda, tá? Pra Que repor. se precisar fazer a troca, repor, eles têm. Isso aí foi uma coisa que foi o Marcelo que comprou esses 2 gramados. A iluminação artificial, ela já está ali na arena, já vai começar a ser utilizada. Então, assim, a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser. Vai ter um evento, e como é que o gramado vai se suportar após o evento com todos os investimentos que tem. Que hoje é feito. Que é Eu o acho que hoje vale- é feito. Eu acho que vale a experiência e a tentativa. E digo mais, por mais que o torcedor do Grêmio acabe ficando chateado com a comparação, ou também não vai ficar chateado e vai me entender, existe um exemplo aqui do lado que é o Beira-Rio, que também tem eventos, e o gramado do Beira-Rio sempre foi exemplar. Mas aí tem uma diferença. O gramado do Beira-Rio é de estádio, não é arena. Ali entra muito mais sol. Ah, sim, tem aquela posição que foi mal Se tratando perfeito. de sol, o sol ele fica mais tempo no gramado do que na arena, porque a arena, em primeiro lugar, ela é alta e fechada. O Beira-Rio ele é baixo e aberto, né? A própria posição solar mesmo, independente do ano, o gramado da arena ele nunca está coberto pelo sol. 100%. O Beira-Rio, ali das 11 até umas 2 da tarde, ele está 100% coberto Ele da é luz sol solar. total, eu acho que foi... Não, acho que o último Grenal, acho que era previsão de chuva, né? Não, mas não Mas, só cara, isso. teve um jogo no Beira-Rio que eu fiz às 4 da tarde, que, meu Deus do céu. Não, mas sol que tá. no final do ano passado, eu fiz um evento lá no Beira-Rio, né? Cara, tem um time lá em Pernambuco, né? E ele alugou o Beira-Rio e a gente foi fazer a cobertura desse evento. Cara, o evento começava 1 da tarde. Às 11, quando eu cheguei no Beira-Rio, estava impraticável. Dezembro, depois que acabou a temporada, estava impraticável de ficar na beira do gramado. Era muito quente mesmo. Foi aliviar às 5 horas, 6 horas. Verdade. Gente, Maurício Borba, satisfação de ter por aqui 2 dias seguidos. Fico na torcida para que a gente consiga ter o 3º dia seguido e muitos dias seguidos. Não teremos. Para a gente desfrutar desse conhecimento futebolístico que tu tem a nos oferecer. Porra, agora eu falei maravilhosamente muito bem, né? Valeu, Maurício. Não é colocar água no teu chope, mas não teremos 3 dias seguidos. Tá bom. Fica a expectativa. Pode ser que sim. Acho bravo. Acho bravo. Mas se tiver um intervalinho nesses 3 dias, no próximo dia já vai aparecer. Ah, isso com certeza. E não vai estar bem acomodado sentado. Vai estar em pé. Marcelo Caju, obrigado, irmão. Mais uma vez, sempre uma honra te receber por aqui. Só agradecer aí a oportunidade. Amanhã estarei em deslocamento para São Paulo Que espetáculo. e voltar com 3 pontos na sexta-feira. Isto é otimismo. É a hora do Grêmio ganhar um jogo fora de casa. Valeu. Marcelo Caju, Maurício Borba e eu, Barbosa Júnior. Ponto final no nosso Virando o Jogo desta terça-feira. Voltamos amanhã às 2 da tarde. Valeu. Virando o jogo. Apoio Banrisul.